Podcast Mundo Indefinido. Episódio 3. Sofia de Assunção e uma viagem transformadora a Bali. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas ao terceiro episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás a ouvir, o meu nome é Catarina e neste podcast vamos falar sobre viagens. Eu sei que nós estamos no terceiro episódio e eu ainda não tenho introdução nem nenhuma música assim a dar o início, mas eu ainda não encontrei nenhuma que eu gostasse e resolvi continuar na mesma a lançar os episódios mesmo sem aquela música introdutória que normalmente este tipo de coisas tem. De qualquer das formas, o início fica assim um bocado estranho, não é? Porque sou eu a falar sem música, mas eu não queria deixar de lançar só porque não tenho o jingle, digamos assim, não é? Pronto. Neste episódio eu estou à conversa com a Sofia de Assunção. A Sofia é coach e, nas suas próprias palavras, é facilitadora de processos de descoberta. Já vais perceber um bocadinho mais sobre o que isso é quando a Sofia começar a falar. E neste episódio nós tivemos a conversa sobre uma viagem que a Sofia fez a Bali, na Indonésia, numa altura da vida dela em que ela estava a precisar de uma mudança, de uma transformação. E falámos sobre como é que foi essa sua viagem e se de facto conseguiu a transformação que ela estava à procura. E espero que gostes da nossa conversa e boas aventuras! Olá, Sofia! Olá, Catarina. Então, tudo bem contigo? Tudo bem? Estás aí no Algarve, não é? Exatamente, Albufeira. Sim. Olha, queres-nos falar um bocadinho sobre ti? O que é que tu fazes? Sim, então eu neste momento sou facilitadora de processos de descoberta, portanto trabalho muito com a vertente do coaching para apoiar sobretudo mulheres em processos de descoberta pessoal e profissional e portanto trabalho remotamente neste momento, exclusivamente remotamente, a atender mulheres de todo o país, outras que estão no estrangeiro, nesses processos de autoconhecimento para viverem vidas mais alinhadas com quem elas verdadeiramente são. Ok, boa. E tu também passaste por um processo assim desses, antes de agora facilitar os teus processos? Exatamente, eu passei por todo um processo de reconversão profissional, portanto eu estudei fisioterapia, trabalhei durante 7 anos, 8 anos como fisioterapeuta, inclusive fui trabalhar para o estrangeiro, tive 7 anos na Suíça a trabalhar e estava profundamente infeliz com o meu trabalho e acabei por fazer todo um processo de mudança de, não lhe gosto de chamar carreira, mas vamos chamar-lhe assim, e lá está, essa mudança de carreira acabou por implicar também, ou por trazer também mudanças para a minha vida pessoal. Então hoje vivo no Algarve, no meio do campo, trabalho como coach, como te disse, então passei justamente por todo esse processo de autoconhecimento, aliás eu continuo, é um processo contínuo, que me permite viver uma vida hoje mais em sintonia com quem eu verdadeiramente sou. Pronto, então fizeste mesmo essa mudança porque estavas a sentir que o trabalho que tinhas já não correspondia à pessoa que eras. Sim, eu de facto não me... o que eu sentia é que não me sentia feliz a fazer o que estava a fazer. Eu não queria estar naquele espaço de trabalho, eu trabalhava num hospital, eu não me apetecia ir para lá, eu não me apetecia tratar as pessoas, eu gostava muito de conversar com os meus doentes, mas não gostava da parte de tratar o corpo e essa vertente física não era, nem nunca foi, agora consigo reconhecer isso. Nunca foi o meu dom natural. O meu dom natural acho que é muito mais na comunicação e na relação com a Falar pessoa. com as pessoas, não é? Pronto, essa parte. E isto pode parecer assim um bocado estranho ter-te convidado aqui para estar a falar connosco num podcast que é sobre viagens, não é? Mas eu, de facto, como estávamos a falar offline há bocadinho, eu queria mesmo trazer pessoas diferentes. Não necessariamente que tivessem um blog de viagens ou um Instagram onde mostrassem todas as suas viagens, mas pessoas que tivessem tido assim, alguma experiência diferente relacionada com isto de ir para outro país e de ter lá uma experiência nova, certo? E eu sei que tu estiveste em Bali, certo? Há quanto tempo é que foi isso? Então eu fui para Bali em 2012. Foi na altura em que eu comecei realmente a sentir que não queria continuar naquela profissão, mas eu estava tão confusa e tão perdida, eu não fazia ideia do que é que eu poderia fazer. Eu tinha estudado para ser fisioterapeuta, tinha começado imediatamente a trabalhar em fisioterapia, tinha um excelente trabalho na Suíça, quer dizer, eu tinha tudo aquilo que tinha planeado e desejado, e estava a perceber que não estava minimamente feliz. E então nessa altura eu sentia, seria mesmo bom para mim tirar um mês sabático,
aliás, eu gostava de ter tirado mais, mas financeiramente não era possível, então tirar um mês para poder dedicar todo o meu tempo a olhar para mim, para dentro, a perceber o que é que eu realmente quero. De onde é que surgiu essa ideia de Bali? Porque não outro sítio qualquer? Olha, vais-te rir. Porque eu sou apaixonada pelo filme Eat, Pray, Love. Ok. Mesmo, é o meu filme de eleição. Sou capaz, já ouvi não sei quantas vezes e sou capaz de o ver novamente. Novamente, sim. E a experiência, eu fui muito inspirada na experiência que a personagem teve em Bali. E aqui vou confessar que até foi um lado bem imaturo e bem romântico meu de acreditar. Querias para Bali e que tudo vou para iria ser Bali e vai-me resolvido. acontecer aquilo. Pois, exato. Mas epá, havia dinheiro, eu estava na Suíça, então olha, por que não? Bora lá. Sim, sim. E por acaso, nessa altura, eu comecei a pesquisar, eu nunca tinha viajado sozinha. E eu sempre fui uma pessoa muito dependente emocionalmente de outras pessoas, então para mim o viajar sozinha era assim, era um grande salto. Ir para Bali ainda tornava o salto maior. Era mesmo sair da zona de conforto em todos os níveis, não é? Portanto, ir para fora, para um sítio tão longe, pela primeira vez assim sozinha. Completamente. Eu tinha namorado na altura, estávamos juntos já há 4 anos, acho eu. Então também lhe dizer, olha, eu preciso de um mês fora, sozinha, tudo isso eram coisas novas para mim, que eu nunca tinha feito. E na altura eu comecei a pesquisar, pessoas que tivessem ido para Bali, pronto, para ver outros testemunhos. E encontrei o blog de uma pessoa que eu admiro muito, que é a Carolina Bergier, que tinha tirado um ano sabático e estava naquele momento em Bali. Portanto, ela tirou um ano, ela viajou pelo mundo, mas teve um período em que esteve em Bali. E eu inspirei-me muito também na história dela. Ela também estava num processo de descoberta pessoal, era uma viagem muito espiritual que ela estava a fazer, e eu associei essas duas inspirações e pensei, bom, eu vou para lá e eu vou sair daquela viagem completamente... renovada, será? E com toda a clareza sobre aquilo que eu quero fazer, qual é o meu propósito, qual é a minha missão, e claro que não foi isso que aconteceu, mas pronto, já lá vamos. Pronto, boa. E esse mês acabou por ser mesmo um mês ou depois acabaste por estender? Não, olha, foi mesmo um mês porque eu tinha tirado um mês sem vencimento no meu trabalho, portanto eu não podia mesmo estender esse mês, não podia fazer. E para mim foi suficiente na medida em que, foi uma experiência tão nova para mim, que eu confesso que eu cheguei ali à terceira semana e estava assim já um bocado, ok, quero voltar para casa, porque isto era muito desconfortável para mim estar não só num país diferente, numa língua diferente, numa cultura diferente, onde eu não tinha ninguém que eu conhecesse, mas também todo o estilo de vida e todo o tipo de viagem. Foi assim uma viagem mais de mochila às costas, não tanto, mas não foi uma viagem de hotel de luxo durante um mês. Tudo isso para mim era muito desconfortável, então eu ao fim daquele tempo também estava um pouco cansada desse desconforto, de estar constantemente no desconforto. Pois, já te apetecia voltar para a casinha, não é? De ter... Sim, para o Porto Seguro, exato, sabes? exato. E na altura, eu suponho que em 2012 Bali ainda não estava com tantos turistas como está hoje. Ou sentiste também que já tinha muita gente? Eu senti que tinha muita gente, mas engraçado, eu para preparar aqui a nossa conversa fui fazer umas pesquisas de como é que estava Bali e hoje até fui tentar procurar os sítios onde eu tinha ficado a dormir, mas já não encontrei. Encontrei muita coisa nova e percebi que aquilo está muito diferente de 2012. Na altura eu via muita gente a viajar sozinho, muitos estrangeiros a viajarem sozinhos e em Ubud, que foi onde eu estive durante 3 semanas, via muita gente nesta busca mais espiritual, numa vertente mais de viagem espiritual, porque é realmente uma cidade com essa vertente muito, muito presente. Ok, tu sentiste mesmo que em Ubud as pessoas estavam lá à procura de se encontrarem, posso dizer dessa forma? Muito. Sabes, o Ubud tem um pouco duas coisas, pelo menos foi a sensação com que eu fiquei na altura. Tem uma parte que é muito turismo de luxo, tem coisas tipo resorts e coisas assim? Sim. E depois tem outra parte que é isso, são pessoas que fazem viagens mais simples, mochila às costas, e vão lá mais numa de meditar, de fazer yoga, mais nessa vertente, mais o comer saudável. E quando estiveste lá 3 semanas, não é? Em Ubud tive 3, sim. Em Ubud. Tiveste a oportunidade de falar com as pessoas de lá? Como é que elas vivem ou nem por isso? Eu fiquei naquelas casinhas, eu até fui ontem à procura do nome, porque eu lembro-me que na altura elas tinham um nome diferente, mas eu já não encontrei esse nome. Mas pronto, basicamente era a casas das pessoas
de lá que alugam quartinhos. Pronto, e eu fui ficando sempre nesses quartinhos dentro das casas das pessoas. E tive muito contacto com o povo balinense, naturalmente. E o que mais senti deles eu senti como um povo muito devoto. Eles têm aquelas culturas das ofrendas, todo o dia a fazerem as ofrendas e a colocarem as ofrendas nos deuses, e os incensos e as flores, e depois o varrer, andam sempre a varrer as ruas, sempre aquele cuidado. Eu lembro-me de acordar, ouvir a vassoura. Era mesmo logo a primeira coisa que É faziam um de som manhã. super característico em Ubud, é ouvi-los a varrer e depois é os passeios cheios de ofrendas. Então, para mim, o povo balinense foi isso que me trouxe, foi essa devoção a algo superior. E tem muitos templos lá ou não? Ou é mesmo só muitos? Sim, tu encontras templos em cada canto das ruas, é impressionante mesmo. Pois, eu não conheço Bali, aliás, eu nunca estive na Indonésia, nem nessa zona assim do Sudeste Asiático, portanto, para mim é toda uma novidade. Já li algumas coisas sobre isso, algumas pessoas que foram, mas eu não conheço mesmo. Sim. E tenho alguma curiosidade, de facto, porque deve ser bastante diferente, não é? É uma cultura muito diferente. Eles são depois um povo muito amistoso. Olha, eu lembro-me de chegar, eu tive uma sorte descomunal. Eu levava dinheiro, já nem me lembro do nome da moeda lá, mas eu levava o dinheiro comigo e cheguei lá à noite, foram-me buscar ao aeroporto, levaram-me para o sítio onde eu ia ficar e eu quis logo pagar a minha estadia. Só que eu não conhecia bem a moeda e quando vou pagar eu dei muito mais dinheiro do que o que era suposto. E o senhor, que era o pai da família, que recebeu o dinheiro, ele vira-se para mim, não, isso é muito. E ele foi para um cantinho comigo, contar o dinheiro, para me explicar qual era a quantia certa que eu tinha que lhe dar. Pois. E eu que estava tão assustada, porque tinha chegado a um sítio que eu não conhecia, de noite, com um povo completamente diferente, sabes? Eu mesmo, menina, pouco tinha saído ainda de Portugal, que não estava na Suíça, mas é a Europa, é tudo muito próximo. Estava assim tão assustada e de repente vi aquela criatura com tanta honestidade, eu senti-me imediatamente muito mais segura. Então, eu acho que é um povo que é assim, é muito verdadeiro, é muito honesto. Pois, porque devia ter feito de maneira diferente, não é? Não estava-se a perceber qual era a nota que estava a dar e ele, ótimo, boa! Sim. Exato. Sim. Então eu senti-me muito segura. Ótimo, isso é muito bom. E estava aqui a pensar a nível de comida. Chegaste assim a experimentar coisas diferentes? Sim, é assim, eu comia só a comida realmente deles. Sim. O que eu mais me lembro de me ter ficado assim muito presente eram as refeições com as frutas. Eu nunca comi fruta tão maravilhosa como em Bali. E era fruta, o pequeno almoço era só fruta. E eles tinham muito o hábito de acompanhar as refeições com sumos de fruta, papaya. Eu, por exemplo, não gosto de papaya e lá fartei-me de comer papaya. Então, assim, cozinhado, eu não tenho assim grandes memórias, mas a fruta foi uma coisa que me ficou muito. Sim. A fruta, portanto, tanto normal, digamos assim, como em sumo, não é? É isso? Sim. Ok, boa. Sim. E aquela fruta tropical muito fresca, a melancia era maravilhosa, ananás, as papaias, tinham muito abacate. Pronto, lembro-me da frescura. Eu adoro fruta, portanto, para mim, já estou aqui assim a pensar em todas essas frutas maravilhosas. E em Ubud também, quer dizer, a ideia que eu tenho é daqueles arrozais. Sim. Portanto, é como se fosse assim uma espécie de uma montanhazinha em socalcos. As escadinhas, exato, sim. as escadinhas. Tu vês isso em todo o lado. É mesmo. Eu na primeira semana aluguei uma bicicleta lá em Ubud. Ao fim da primeira semana eu devolvi a bicicleta, porque o Ubud é subir e a descer, então cheguei a um ponto assim, eu não quero andar de bicicleta, prefiro andar a pé. Mas nessa semana que andei de bicicleta fui percorrer um bocadinho assim os arredores e fui bater a sítios que era exatamente as imagens que eu tinha visto no filme, sabes? Sim. Então estar ali, aquilo é realmente uma coisa, e depois um silêncio. Eu que vinha da Suíça e eu vivia na rua central da cidade onde estava, que era só barulho, e fui para ali, aquilo era um silêncio, e o verde era mesmo tal como eu tinha visto no filme. Ok. E como é que as pessoas se deslocam lá? É de bicicleta, de carro, não há carro? Quer dizer? Muito aceleras. Ok, com a família toda em cima.
Tu vês aceleras com 5 pessoas em Em que tu cima. pensas como é que elas conseguem equilibrar todas ali. E crianças sentadas às vezes das formas, algumas até vão de pé no meio das pernas do pai. Ok. E nada de capacetes, ou... Alguns, os capacetes não chegavam para todos. Pois, exato. Portanto, Sim. Ok, que interessante. Portanto, assim, a nível de carros e isso não havia assim, é mais mesmo as aceleras. não foi uma coisa que me tenha ficado, era muito mais as As aceleras. aceleras. E para além das 3 semanas em Ubud, portanto, tu ficaste lá um mês, falta-nos uma semana. Sim, a outra semana eu estive em Kuta. Então, o objetivo dessa última semana era começar a entrar novamente na sociedade, porque eu tinha estado um bocadinho isolada naquelas 3 semanas em Ubud, porque foi mesmo numa de retiro. Eu não fui muito numa de passear ou de conviver, não foi isso. Então, eu achei que fazer a última semana no meio termo entre o campo e a natureza e já um pouco mais cidade e já mais praia, porque em Ubud eu não fiz praia, não é? Ubud é mais o interior. Então, Kuta foi já numa de fazer a transição para depois para a Suíça. Então foi uma semana não tão interessante para mim, porque Kuta é muito já comercial. Fiz um pouco de praia, mas também não fiz uma praia assim... Não foi nada que me tivesse... O que me marcou foi que a água é mais quente, mas de resto não foi... Não tinha assim nada de... Não me ficou. Também porque tinha vindo de 3 semanas Pois é isso. tão profundas que não... Foi assim um bocadinho um choque. Sim. Pois já tinhas vindo dessas 3 semanas que já tinham sido tão... de uma mudança interna, não é? Sentiste que mudaste nessas 3 semanas? Olha, estas 3 semanas foi muito interessante, porque durante essas 3 semanas eu fui fazer yoga, fazia yoga 2 a 3 vezes por semana no Yoga Barn, que é um sítio lindíssimo que existe lá em Ubud para fazer todo o tipo de... Não é só yoga, eles têm têm terapias, eles também tinham uma coisa muito gira que era... Havia as noites de cinema onde se via documentários mais da vertente espiritual, então as pessoas iam para lá à noite, sentávamos-nos no chão com pipocas e tudo, e víamos os filmes, e depois era muito interessante porque eram pessoas de todo o mundo, então as trocas eram super enriquecedoras. Então eu nessas 3 semanas, lá está, fiz yoga, fiz muita meditação, também li muito e tive muito comigo mesma, que era uma coisa que eu não sabia fazer. E na altura, é engraçado, eu cheguei ao final das 3 semanas e comecei a sentir aquele pânico de eu não tenho as respostas. Eu vim para cá para ter respostas, mas não as tenho. Eu vou voltar para a Suíça sem respostas. E depois simplesmente aceitei que o processo tinha sido aquele processo e que se calhar eu só ia sentir o resultado daquelas 3 semanas quando regressasse. E eu lembro-me perfeitamente de estar a vir depois no avião para a Suíça e de estar a sentir, porra, eu nem acredito que eu fiz isto. Sabes, eu fui capaz de vir um mês sozinha. E consegui, não é? Fazer as coisas. E depois eu pensava, eu nem sequer falo bem inglês e consegui me desenrascar. Tipo. Então o que Bali me trouxe e esta viagem me trouxe foi, tu és capaz de muito mais do que tu pensas. Ok. E então não foi aquela de já sei qual é o meu propósito, já sei o que é que quero fazer da minha vida profissional, foi tu és capaz de muito mais do que tu pensas. E depois houve outra coisa também muito importante para mim e que fez assim trouxe uma grande mudança para a minha vida, que foi, como eu tinha esta dependência afetiva, eu estava sempre com alguém. Eu lembro-me, eu nunca tive sem namorado, eu acabava uma relação, já tinha um substituto. Exato, começavas logo outra. Sim, então quando eu voltei por me sentir tão capaz e tão bem com a minha própria companhia, eu percebi que aquela relação que eu vivia já há 4, 5 anos já não fazia sentido. Éramos muito, muito, muito amigos, mas éramos muito diferentes nos nossos objetivos. Então, portanto, eu vim, creio que em junho, maio ou junho de 2012, agora não me lembro. Sei que em junho eu e o meu companheiro falámos e decidimos separar-nos. Depois continuámos a viver juntos até ao final desse ano, mas já sabíamos que nos íamos separar. Então isso para mim também foi um grande passo, porque eu nunca tinha terminado uma relação sem ter já alguém em vista, a sabe? Seguir, foi, exato. Sim. Então Bali trouxe-te isso, não é? Trouxe-te essa tua vontade contigo mesma, sim, não é? E de conseguir estar sozinha sem sentir que tens de estar sempre com alguém, não é?
Foi o eu aprender a gostar. Eu percebi, pá, passei 4 semanas comigo e teve-se bem, Uhum. sabes? Não Sim, morri, sim. gostei, até tive bem. Pá, fiz coisas que eu queria ter feito. Se calhar se tivesse vindo com o meu namorado, eu que fui a templos, fui fazer yoga, ele não era nada disso. Ele era para o surf, e para viajar e para conhecer. E eu não, eu sou uma miúda mais pacata, eu gosto de me sentar com um livro, escrever, é o meu tipo de personalidade. Então, ou eu sentir que estive super bem assim. Aliás, até estou melhor assim do que com alguém em que eu me vejo forçada a ter que fazer coisas que eu não quero. Não que ele me obrigasse, mas Sim, quando claro. estás numa relação sentes um bocado aquela coisa, pá, pronto, vamos lá fazer. Vamos fazer, sim. Então, para mim foi super, super, super importante. E achas que tinhas conseguido chegar a essa mesma conclusão se não tivesse sido em Bali, se tivesse sido noutro sítio qualquer? Eu acredito que sim. Eu hoje percebo que é assim, eu fui para Bali mesmo inspirada no filme e inspirada no blog da Carolina, na experiência da Carolina. E hoje eu sei que eu podia ter ido para Bali como podia ter ido para outro sítio na Suíça fazer o retiro. O que para mim foi importante foi sair da minha rotina e sair da estrutura que eu tinha. Para poder sentir como é que é viver sem essa estrutura. Sim. E isso tu podes fazer em qualquer sítio. E às vezes nem precisas de sair de casa propriamente. Por exemplo, eu neste momento estou numa fase em que estou completamente recolhida das redes sociais. Eu há mais de um mês que não tenho Instagram nem Facebook no telemóvel. Porque eu hoje, com 2 filhos, já não posso dizer, olha, vou sair daqui um mês e já volto. Sim. Só isto já me permite, ok, vamos lá tirar um pouco as estruturas que eu tenho, que conheço, para perceber o que há aqui. Então... É porque eu acho que algumas vezes as pessoas têm assim uma imagem romantizada das viagens, sabes? Em que, eu vou para ali, isto vai mudar a minha vida, vai resolver todos os meus problemas, mas os problemas continuam a ir atrás, certo? Sim. Não é porque uma pessoa muda de sítio que deixa de ter os problemas todos magicamente. E acho que é importante as pessoas perceberem isso, não é? Que não é por ir para o outro lado do mundo que os teus problemas vão desaparecer. Até porque se os teus problemas forem contigo, não é? Eles vão continuar a existir, estejas aqui, estejas na China, estejas em Bali, estejas onde estiveres. E isso, Catarina, é uma coisa que eu tenho percebido mesmo nos acompanhamentos que eu faço. Isso acontece com qualquer mudança que tu queiras fazer, ou seja, eu também já me apercebi do meu próprio processo, mas também do processo das pessoas que eu acompanho, que sempre que as pessoas querem fazer uma mudança, eu quero largar este trabalho, eu quero largar esta relação, é mesmo importante nós percebermos o que é que nos move a fazer essa mudança. Porque na maior parte das vezes nós queremos essa mudança quase como uma fuga, não é? Para não vivermos algo que estamos a viver que não está a ser confortável, sem percebermos que isso está dentro de nós. Ou seja, nós vamos fazer a mudança e a coisa vai acompanhar-nos, porque é uma questão que nós temos que resolver dentro. Exatamente. Então, antes de fazer qualquer mudança, qualquer viagem, eu acho que é mesmo importante nós pensarmos, calma, porque é que eu estou a querer fazer o que quero fazer? Porque é que eu estou a querer ir para onde quero ir? Claro. Sim, isso faz todo sentido, não é? É algo que eu já tenho pensado algumas vezes, porque de facto tem algumas pessoas que dizem, fiz uma viagem, minha viagem mudou-me. Eu acredito que as viagens possam nos mudar, claro que sim, mas temos de ter isso dentro, não é? Portanto, se nós não tivermos a vontade de o fazer, não é a viagem que nos vai fazer mudar automaticamente, certo? Eu acredito mesmo que é a experiência que tu tens na viagem e o mindset com que tu vais para a experiência. Sim. Porque eu fui mesmo com aquela coisa de eu vou-me focar em mim e eu vou olhar para mim e eu filo da maneira como eu sabia na altura e eu nada sabia ainda de desenvolvimento pessoal, pronto, eu lia livros e era tudo, não é? Mas fui com esse mindset e eu acho que isso de alguma forma me ajudou, mas lá está, não trouxe as respostas que eu achava que ia ter. Claro. Não era... Essas respostas eu não ia encontrar necessariamente em Bali, eu podia encontrá-las na Suíça. Claro. Sim, o que a viagem te permitiu foi de facto perceberes que eras capaz. E só por isso eu acho que já te trouxe muito, não é? Porque Trouxe mesmo muito. Perceber que conseguias estar sozinha e conseguias fazer as coisas e que eras capaz de muito mais do que aquilo que pensavas. Portanto, toda essa parte, por exemplo, estavas a falar do inglês, não é? O inglês não é fundamental para viajar, mas nós conseguimos nos arriscar sem falarmos a língua local e sem falarmos inglês. Eu estava a pensar, por exemplo, na Rússia, que eu já estive lá 2 vezes, em 2 situações diferentes. E quando estás fora, tipo, dos hotéis e dessas coisas assim, portanto, fora das coisas turísticas, digamos, a maior parte da população não fala inglês. E eu também não falava russo, mas conseguimos nos perceber e nem que seja tipo com gestos e coisas assim, portanto eu acho que o idioma não é uma limitação e o facto de não falarmos não quer dizer que a gente não consiga aproveitar, porque há sempre outras formas. Eu acredito, por exemplo, tu estavas em casa de pessoas, certo? Como é que vocês comunicavam?
Em inglês, lá E em conseguiam Ubud falar. eles falam, Pronto, às vezes boa, falam boa. mal, às vezes nós não percebemos, Pois, mas tu mas também... arranjamos forma Sim, de mas nos arranja entender. forma, não é? E tu também, se calhar, não estavas muito à vontade com o inglês, porque tu estavas Uhum. na Suíça, se calhar o teu francês é melhor que o teu inglês, Sim, certo? sim. Pronto, lá está. Mas mesmo assim E apanhei lá pessoas a falar em francês, cheguei a francês. apanhar balinenses a falar em Boa. francês. Sim, sim, sim. Porque lá está, porque o Ubud já estava Já muito estava muito, mesmo nessa voltado. altura, Sim, sim. Sim, 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 sim. Mas pronto, mesmo que o inglês não seja perfeito de ambos os lados, conseguiram se entender, certo? completamente. Pronto, e isso é que E é importa. tu sentires, epá, olha, eu sou capaz de fazer esta experiência, Uhum. eu digo mesmo, eu na altura não conseguia dar esta palavra, mas hoje sei que me senti empoderada, aquela Uhum. viagem foi o que me trouxe, foi mesmo empoderamento, e é engraçado porque eu lá está em 2012, quando voltei tomei essa decisão de terminar a relação, e em 2013 foi quando eu comecei a minha formação na área do Do coaching. coaching. Uhum. Portanto, que era, e quando fui para Bali estava completamente longe. Sim, sim, sim. Portanto, no fundo, a viagem acabou por trazer mesmo uma transformação, não é? Trouxe uma Trouxe transformação, mesmo uma trouxe mesmo transformação. aquela, foi fogo, eu posso, se eu quiser, eu posso, eu Uhum. tenho capacidades, eu consigo, e isso, pá, desplotou uma série de mudanças que se calhar já estavam cá dentro, o bichinho já existia, porque foi por isso que eu fui para Bali, mas se calhar antes eu não acreditava que ia ser capaz, eu Uhum. não me sentia capaz, não sentia que tinha força suficiente para tomar certas decisões, e depois de Bali foi, pá, sou capaz de tudo, venha. Sim. Eu estava aqui a pensar, eu sei que agora Bali está diferente, não é? Tem muito mais Uhum. gente e isso, mas achas que ainda consegue ter o que teve para ti? Portanto, para outras pessoas, se forem lá agora, será que mesmo, imagina Bali com muito mais gente e com muito mais Sim. confusão, será É que assim, eu acredito que sim, porque essa componente espiritual está muito presente. continua lá? Ok. Sim, eu inclusive eu sei que a Inês Gaia vai fazer agora um retiro no final deste ano em Bali. Uhum. E eu vi que o Yoga Barn continua aberto e com imensas coisas, portanto, sim. A única coisa, mas isso se calhar o problema não é só em Bali, é que a espiritualidade começa a ser uma coisa muito superficial, mais uma trend Exato. do Sim. que algo que vai realmente fundo, sabes? Algo verdadeiro, algo que não estamos a fazer só para mostrar aos outros. Exato, Eu acho exato. que é isso que se começa a ver, mas não é só em Bali, isso Uhum. começa até em Portugal. Então acho que Sim, esse é o único cuidado que precisamos de ter, mas isso depende mais de nós do que do país, depende mais do nosso mindset, claro. que eu vou, mas é mesmo para me aprofundar nisto, ou eu vou para mostrar que estou a ser super espiritual e estou a fazer um retiro, ou estou a fazer Sim, uma sim, aula de sim, yoga sim. para mostrar no Instagram. Pois, é que isso acontece, eu penso que isso acontece também um bocadinho na Índia, sabes? Toda a questão de fazer um Completamente. retiro de yoga na Índia, etc. Neste momento já se tornou não tanto pelo yoga e por vir participar no Sim, retiro, mas para mim, estou aqui no retiro, sim, certo? completamente. Sabes que esta semana teve um vídeo do Sadhguru e ele falava nisso. Ele dizia: é super engraçado como vocês, acho que eu falava para o povo americano, Uhum. fazem yoga. Vocês têm no vosso horário, tipo, das 8 às 9 vou fazer yoga, das 9 às 10 vou para o ginásio levantar Uhum. pesos. E depois, a partir das 10, estou no trabalho a fazer isto. E yoga não é isso. Sim. Então, eu ouvi aquilo e eu, realmente, nós utilizamos estas práticas espirituais completamente distorcidas. Sim, sim, sim. Então, eu acho que é preciso termos esse cuidado. Mas de facto, é assim, o Bud eu não posso falar de Bali, porque eu só Claro, conheci o Bud e claro. Kuta, E não é? Kuta, Mas sim. do que eu conheci é super espiritual e essa devoção e as Uhum. ofrendas, assim, faz mesmo parte deles. Ok, sim, estou a perceber. E nesse sentido, olha, eu gostava aqui de partilhar esta experiência que Sim, também sim. pode fazer sentido aqui para o teu podcast. Eu, em Bali, fui a um templo que é o Tirtempul, Ok. que é o templo da água sagrada. Eu já não me lembro se eu vi isto no filme ou se vi no blog da Carolina. E eu fiquei muito, uau, um templo de água sagrada que purifica as pessoas. Então eu fui para lá e foi muito interessante. Tu tens que entrar na água, tu tens que vestir um sarong, portanto não podes Uhum. entrar com as pernas à mostra. Então aquilo é um templo que tem várias fontes de água, supostamente água sagrada, não é? E tu vês as pessoas a entrarem, a fazerem filas para irem às fontes e depois recebem essa água, não é? A água está a cair em cima de nós e as pessoas estão a fazer rezos e orações.
E foi muito Ok. interessante, porque eu fui lá numa, ok, vou fazer uma oração, vou pedir aquilo que eu quero da vida e aquilo que eu quero desta viagem. E foi muito giro, porque o templo tem várias fontes. Portanto, Sim. podes ir para a fonte que tu quiseres e fazer uma fila atrás da fonte que tu quiseres. E na altura, quando eu lá fui, não havia muita gente. E eu fui para uma das fontes e começo a fazer a minha oração. Epá, e entrei mesmo naquilo, sabes? Fiquei mesmo ali, super concentrada, super dentro de mim, a fazer a oração, de olhos fechados, a receber água gelada. Eu ali a receber a água e tipo, mesmo, ok, vamos lá colocar a intenção nesta oração. Fiz a oração, chorei, pá, foi um momento mesmo muito bom. E de repente abro os olhos e eu vejo que nas fontes ao lado não havia ninguém. Eu disse, mas onde é que estão as pessoas? E olho para trás de mim, estava Estavam uma todas. fila enorme atrás de mim. Então eu não sei o que é que aconteceu, mas eu acho que as pessoas, ou elas viram coisas que eu não via, Sim, sim, sim. que também acredito que há pessoas que têm a capacidade de ver coisas que se calhar os nossos olhos não veem, ou as pessoas me viram de tal forma entregue Claro. naquele momento que acharam que tinham que fazer aquilo naquela Aquela. forma. Pode ter Então eu sido saí isso, de não é? lá, eu fiquei mesmo assim, uau, mas o que é que se passou aqui? Foi assim um momento mesmo muito Pois. forte. Que engraçado. O Bute tem estas coisas, sabes? Tem, Uhum. Pois, mas deve ter sido isso, não é? Devem ter visto como tu estavas sim, e ter sim, pensado, bem, é mesmo nesta que eu quero ficar. sim, 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 que engraçado. Estava aqui a ver umas fotografias, fui procurar o templo, sim. e parece. Bom, agora tem assim umas fotos que tem muito mais gente e está assim cheio de Sim, gente. sim, 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 aquilo Parece tem uma. filas. Filas, exatamente. Mas isto é muito engraçado. Água gelada, ok. É, É mesmo para geladíssimo. refrescar as ideias. Pá, sério, eu para entrar assim, mas como é que as pessoas entram aqui com tanta facilidade? Sim, faz. Mas pronto, e também lá está, eu para ir para lá para o templo, foi um senhor que eu conheci em Ubud, que eles andam nas motinhas Uhum. e são os táxis motas, vá. Sim, Então tu sim. contratas o senhor, sei lá, para um dia inteiro e ele leva-te onde tu queres ir. Então eu contratei esse senhor para ele me levar lá ao templo e ele foi super querido, porque ele levou-me ao templo, ele explicou-me o que é Esperou. que eu tinha que fazer, porque Sim. eu não sabia que tinha que vestir um sarong, eu não sabia onde é que ia buscar um sarong, eu não sabia, não percebia nada daquilo. Uhum. E ele teve o dia inteiro lá à minha À espera. espera, pois. E foi incrível porque houve uma altura quando eu já estava despachada, comecei à procura dele, eu não o encontrava, eu pensei assim, pronto, já me enganou, Já se ficou com foi o dinheiro, embora. foi embora, então agora como é que volto para casa? E ele andava à minha procura a perguntar a toda a gente se tinham visto uma menina do Ocidente e a descrever, sabes? Uau. Para me encontrar, para me levar para casa. Então foi assim, senti-me mesmo segura. Havia muitos relatos para termos cuidado com os Claro. assaltos e não sei o quê, mas eu até andei bastante à noite lá, porque eu vinha tarde do Yoga Barn Uhum. para casa e vinha sozinha no meio da floresta, passava a floresta dos macacos, a Monkey Forest, que é muito conhecida em Ubud, e eu tinha imenso receio que ele era super escuro e nunca tive o único problema, portanto senti-me sempre Sim. muito segura. Correu tudo bem. Estava aqui a pensar também a nível dos preços, não é? Achaste Sim, que as coisas eram caras, baratas ou lá não? baratíssimo. Eu já não me lembro, já não tenho bem noção do valor, mas lembro-me que tive lá, eu levei um budget para aquele mês e eu tive que me forçar a gastar aquele dinheiro. Porque a minha mãe dizia-me assim, ó filha, mas não é possível, não consegues comprar aí uma roupinha para ti. Eu disse, mas mãe, eu não conseguia gastar o dinheiro, tive que me forçar. Forçar a Então, comprar? sim, então, e eu levava um budget que não era assim tanto, acho que, pá, já não me lembro bem, mas eu acho que levei, sei lá, 900 euros ou 1000 euros. Uhum. Pronto, não era assim tanto para nós, para lá Sim, era sim, sim, bastante. sim. Pois, exato. Tanto que depois tinhas de estar a tentar livrar-te do dinheiro, digamos assim. Sim, 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 tenho que gastar isto. Existem imensos spas, portanto lá aproveitei massagens, todo o tipo de massagens que eles oferecem, as Uhum. massagens aos pés, as reflexologias, olha, aproveitei mesmo ao máximo. Tudo, sim. E massagens aos pés, isso parece-me bem, quer dizer, depois eu lembro-me sempre quando eu vou para algum sítio antes, eu ando sempre muito quando estou a viajar e Sim, faço facilmente tipo 15, 16 km por dia, às vezes até mais. E no final o que me apetece mesmo é uma massagem aos pés, confesso que eles estão assim a precisar. e Portanto, essa lá, ideia pareceu muito bem. lá em Ubud é maravilhoso, tu encontras aquilo lá, spas a cada canto, toda a gente Sim, faz massagens, toda a gente
Depois elas têm umas mãos maravilhosas e depois usam têm aqueles rituais deles com as águas, as flores nos pés, sabes? É tudo muito bonito, os óleos que eles usam. Existe essa magia que eu depois não consegui explorar muito, essa medicina mais natural que eles usam lá, que também está presente em todo o lado. E chegaste, estava agora aqui a pensar por causa de teres tentado estar a gastar o dinheiro. Chegaste a comprar as roupas, como a tua mãe estava a dizer, ou não? Opa, comprei umas roupinhas, acho que o dinheiro que eu gastei mais dinheiro foi em Kuta, porque em Kuta não havia mais nada para fazer se não gastar dinheiro. Gastar dinheiro, ok. Então acho que ainda comprei uns fatos de banho, mas nada assim que eu te possa dizer, olha, trouxe de Bali e isto é a cara de Bali. Não, Sim, nada. sim. Pronto, tu não trouxeste assim nada que te fizesse lembrar mais? Não, olha, eu nem sequer trouxe, às vezes penso nisso, eu sou muito desnaturada, nem tirei muitas fotos, para além de que as perdi todas. A sério? Sim, Como é que perdi perdeste as fotografias? o meu disco rígido, não sei o que é que se passou. Ok. Então todas as viagens que eu fiz até vir para Portugal, eu perdi tudo. Mas para além de ser péssima a tirar fotos, tirei bué poucas fotos enquanto lá estive. Eu nunca trago nada do país. Nunca trago nenhum objeto. Epá, sei lá, não penso nisso. Sim. E às vezes fico assim com um bocado de pena. Epá, podia ter trazido uma lembrança. Pá, mas as memórias... Sim, claro. E agora mesmo sem as fotografias continuas-te a lembrar das coisas, não é? E eu acho que no meu blog ainda tenho uma foto com o Catute. O Catute que é aquele velhote que ela no filme vai conhecer. Sim. Que é um velhote que lhe lê o futuro. Que lê, exatamente, sim. E eu tinha que ir conhecer, porque ele ia-me ler o futuro e ele ia-me dizer o que é que me ia acontecer. Sim. Foi muito engraçado, porque eu realmente fui ter com o senhor e ele a única coisa que me disse foi que eu tinha que ter cuidado com os acidentes com os joelhos. Ok. Que eu fiquei super animada, assim, ok, eu estou longe da minha casa, ele está-me a dizer que eu tenho que ter cuidado com o acidente com os joelhos. E depois disse-me que eu ia escrever um livro. E eu na altura, hoje até me parece uma coisa mais realista, mas na altura eu era fisioterapeuta, vou escrever um livro. Um livro sobre o quê, não é? E isto já não sei porque é que eu te falei no que tudo, mas isto... Também já não sei, mas tudo bem, continua. Pois, eu estava-te a falar dessa questão das memórias. Sim, exato, era aí. Nós estávamos a falar disso, que não tinhas perdido as fotografias, mas continuavas a ter as memórias e depois disseste que tinhas e acho no que a blog. única foto, isso, a única foto que eu tenho ainda no blog é uma foto com o Catute. Ok. Foi a única coisa que eu consegui resgatar ainda aí das minhas fotografias. É a única coisa visível. Às vezes até penso assim, as pessoas nunca vão acreditar, eu não tenho como provar que estive lá ou que estive noutros sítios. Mas pronto, o impacto que a viagem me trouxe e as mudanças todas que subvieram a essa viagem valem muito mais do que qualquer objeto ou qualquer fotografia. Sim. Então, estavas a falar do senhor, não é? Dessa questão do livro, que tantos anos depois, agora se calhar já estás a considerar essa hipótese, não? Sim. Eu neste momento até estou aqui com ideias mesmo de pegar no Musas, no podcast e de fazer qualquer coisa a partir daí. Então hoje é uma ideia que me é mais real, mas... Pois, na altura pareceu-te assim um bocado, que estranho, um livro. Assim, não, eu queria que ele me dissesse que eu ia encontrar tipo assim um Javier Bardem como ela encontrou lá. O amor da tua vida em Bali. Sim, não aconteceu. Pronto. Estava aqui a pensar noutra coisa, que é, Bali é super longe, não é? Assim, visto. Tu foste para lá de avião, não é? Mas como é que foram os voos? Assim, na parte mais logística da coisa. Sim, eu fiz 2 escalas e lembro-me que a primeira escala foi em Amsterdão e a segunda escala acho que foi em Bangkok. Mas não tiveste a oportunidade de sair? Não. Fiquei muito pouco tempo. Eu fiz a viagem em cerca de 22, 24 horas, acho eu. Ok. Eu já não me lembro muito bem, mas acho que foi isso. Eu não tive tempo nenhum dentro dos aeroportos. Sim. Pois foi mesmo entrar, mudar e voltar. Esperar um pouco, passear ali um bocadinho no aeroporto e estava... E eu não sei, em Bali tem mesmo aeroporto ou tem mesmo aeroporto em Bali? Acho que é em... Olha, já não me lembro se é em Kuta, se é em Denpasar. Já não sei. Mas tem aeroporto, sim. Sim, super rudimentar, mas... Pois, sim, calculo que não seja assim um grande aeroporto internacional. Não. Pois. E fizeste alguma viagem de barco lá ou não? Não, porque lá está eu, aquelas 3 semanas foi mesmo inteiras em Ubud e depois a outra em Kuta, não cheguei a fazer nenhuma viagem. Sabes,
fica muito por fazer em Bali. Sim, eu acredito. Tinhas de ficar lá mais do que um mês, não é? Sim, eu quero muito lá voltar, agora com outro propósito, não é? Já não é com este propósito de me retirar. Eu na altura estava mesmo a precisar de um retiro mesmo. Retiro, sim. Mas agora gostava muito de ir com o meu companheiro e sei que faríamos uma viagem completamente diferente. Sim. Pois, e já não estavas sozinha, não é? Já irias com outra pessoa. Sim. E seria uma viagem talvez... Sim, exato, com outro foco e te conhecerem um bocadinho mais. Sim. Não tanto estares ali a conhecer-te a ti própria, que também é importante, como é óbvio. Sim, é cada coisa a seu tempo, sabes? Mas eu acho que Bali, por exemplo, neste momento, eu gostava muito mais de descobrir coisas que se estão a fazer em Bali, que na altura eu não estava muito esperta para isso. Eu na altura, quando lá estive, houve uma coisa que aconteceu, que foi assim o único momento em que eu estive numa vertente mais de descoberta de outras coisas, que foi... Havia uma senhora que eu já nem me lembro o nome dela, que tem uma associação bem conhecida lá, em que ela dá apoio às mulheres durante a gravidez e no parto, em partos naturais. Sim. Porque os partos lá podem ser extremamente violentos e há muita morte infantil. Então foi uma senhora expatriada que foi para lá e que trouxe essa componente de acompanhar as mulheres grávidas e de acompanhar as mulheres num parto natural. Então tinha uma vertente muito natural e muito também espiritual. E por acaso houve um dia que eu estava a tomar um pequeno almoço lá num cafezinho e ao meu lado sentou-se uma senhora inglesa que falava, já com muita idade, começou a falar comigo e falava, e às 2 por 3 diziam assim: olha, eu sou voluntária nessa associação, tu és fisioterapeuta, não queres ir lá ver, nós temos lá um menino que tem algumas dificuldades motoras. E eu fiquei, uau, eu quero ir lá ver aquilo. E fui, e ainda foi engraçado porque eu fiz ainda 2 sessões de fisioterapia na água com esse menino. Eu que queria fugir da fisioterapia. Sim. Ia-me lá a fazer fisioterapia àquele menino. Hoje, se fosse para Bali, ia muito mais nessa vertente, procurar o que é que está a ser feito, assim, nesta vertente mais de respeito para com a natureza humana e a natureza. Sim. Hoje seria muito mais o meu foco, porque há muitas coisas bonitas lá a serem feitas. E se pudesse escolher assim 2 ou 3 coisas que te marcaram em Bali, assim mais, quais é que foram? Sabes, consegues-me dizer? 3 coisas que mais me marcaram. Sim, 2 ou 3, pode ser só uma. Sabes, eu estava a pensar, quando eu falo da minha viagem a Bali, sobre o que é que eu falo. Eu nunca falo de que fui... Falo que fui ter com o Phuket, mas não é isso que me vem. Não é o Tir Temple que me vem. O que me vem é mesmo a experiência de viajar sozinha para um país durante um mês onde tu não conheces ninguém. Pronto, acho que isso é mesmo... não é Bali em si, foi a minha experiência, sabes? Claro. Sim. Depois há muitas coisas, o Monkey Forest é muito giro de se ver, é uma experiência muito gira estar ali com os macaquinhos todos. Eles estão tipo assim, livres, a saltitar de um lado para o outro? Sim, eles E metem-se contigo? Metem-se e tens de ter muito cuidado porque eles roubam tudo. Eles abrem mochilas. A sério? Abrem as mochilas. Temos mesmo então, que cuidado, então. Eles são uns reguilas, mas é muito gira, é uma experiência muito gira e... é uma cultura tão diferente que há tanto para absorver, sabes, que é difícil depois dizer o que é mais marcante. Sim, eu acho que nos primeiros dias uma pessoa deve ficar assim meio abananada, não é? A tentar absorver tudo. Um choque. E é tipo, o que é isto tudo? Bom, pronto, primeiros 2, 3 dias ali a tentar habituar e depois conseguir absorver. Eu viajei em 2014, fui a Angola com o meu pai, porque o meu pai tinha vivido lá e eu quis muito... Eu cresci a ouvi-lo falar de Angola, então olha, vamos lá. Eu já senti esse choque com Angola, que é um país que fala a tua língua e que eu até tenho alguma afinidade, porque o meu pai falou-me sempre daquilo, eu tenho família angolana, portanto... Então imagina, se tu já sentes esse choque para Angola, em Bali, eu ali os primeiros 2, 3 dias andei mesmo abananada, mas o que é isto? É que é tudo novo. Sim. Tudo. Os cheiros... Os hábitos das pessoas, a maneira como elas se sentam a comer, por exemplo, via os miúdos, as crianças, a comerem arroz das mãos, a comerem assim, no meio das ruas, sentados, no chão, descalços. Então há tanto, tipo, tu olhas para todo lado e é tudo novo.
Sim, sim. Estavas a falar do arroz, estava-me a lembrar que de facto faz sentido que eles comam muito arroz, não é? Sim, Por causa dos arrozais todos sim. que há por lá. É o principal da alimentação, será as É frutas e o muito, arroz? sim, muito arroz e galinha também. Galinha, ok, ok. Sim, frango, pronto. Isso Pronto. também é uma coisa, tu vês as galinhas assim na rua do nada e eles depois Sim. têm uma coisa que eu não cheguei a pesquisar bem, mas tem ali um culto qualquer com o galo. Tem um Hum, respeito, há ali qualquer coisa, ou é um animal sagrado, eu não sei bem, mas vi várias vezes homens com os galos, os homens sentados no chão, os galos em cima deles e eles a fazerem festas nos festas galos. aos galos. Como nós fazemos aos gatinhos e isso, né? Sim, Também fazemos sim, festinhas, sim. assim, pois. Isso foi outra coisa que também me chocou muito, foi muitos animais, muitos cães abandonados em Bali. Pois, eu Em Ubud, também vi, desculpa. sim, também vi alguns na Índia, e isso que estás a falar das galinhas, na Índia eles têm com as vacas, não é? Até as vacas assim a Sim. andar de um lado para o outro, a circular, vacas na praia, isso para mim foi assim a coisa mais estranha, foi, eu estava muito bem na praia, quer dizer, não estava a fazer praia, estava só a ver a praia, e de repente estavam lá assim duas vacas, e eu, ok, tudo bem, pronto, isso é um bocado estranho, mas, É, pronto, é mesmo assim. é tudo, tudo é não familiar, Sim, sabes? sim, sim, sim. E depois é um jogo constante, pelo menos comigo o que me acontecia será que faz sentido vivermos como estamos a viver lá? Uhum. Estás a ver as pessoas como elas estão a viver e vês que é tão diferente daquilo que tu vives e se faz sentido ou não viveres dessa forma cá, ou quer dizer, não é? Portanto, trazeres um bocadinho daquilo que viste lá para a tua vida cá. Perceber se é mais uma de questionar aquilo que para mim sempre foi dado como normal, Uhum, sabes? Fez muito questionar os meus hábitos uhum, alimentares, hábitos de vida, por exemplo, a dedicação que eles têm à questão do varrer e de fazer as ofrendas, uhum. se levantarem cedo para cuidarem das coisas. Isso foi algo que eu também comecei a pensar mais, epá, realmente eles têm muito esta devoção àquilo que têm, cuidar com amor daquilo Cuidar, que têm. sim. E até há pouco tempo eu pensava nisso, nós é tudo muito descartável. Eu Uhum. compro uma coisa, a coisa é nova, portanto, durante a primeira semana, 2 semanas, e a seguir já trata Já, assim pois, já não interessa, já não. Sim. eles estão sempre mesmo numa de limpar os templos, colocar as ofrendas nos deuses, todos os Uhum. dias, várias vezes ao dia. E as ofrendas são coisas que levam tempo a fazer, A eles têm que se fazer. levantar cedo para colher as pétalas das flores, as folhas para fazerem, porque eles fazem assim tipo uns pratinhos com as folhas de umas plantas Uhum. quaisquer, então têm que colher essas folhas, têm que fazer esses Os pratinhos, pratinhos. é toda uma devoção, sabes, que nós não temos aqui. Sim, que sentiste que não tinhas, pelo menos Sim, na Suíça, não é? Tu já estavas na Suíça há muito tempo? eu fiquei na Suíça 7 anos. Uhum. Sim, sim. Pois ainda foi bastante. Ainda foi há algum tempo. Eu estou em Portugal agora há 4 e muitas vezes não me sinto portuguesa. E ao mesmo tempo, na Suíça, nunca me senti suíça, né? Uhum. Então, quando tu estás assim, tens estas experiências mais ou menos longas no estrangeiro, tu acabas por te sentir estrangeira onde quer que tu Onde estejas. estejas, pois. Sim. Sim, sim, sim. É muito interessante porque, quer dizer, eu nunca fiz assim, já fiz viagens grandes, Sim. mas nunca fiquei tanto tempo num só sítio, sozinha, a pensar sobre a vida e sobre as minhas escolhas. Portanto, acredito que seja mesmo uma viagem que nos pode mudar muito, não é? Sim. E gostei muito de conhecer a tua experiência. Olha, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de reviver e de partilhar a experiência, Sim, porque realmente nunca falei muito sobre ela. sobre ela, pois. E estava só aqui a pensar mais uma coisa, que se tu agora se voltasses a Bali, né, como estávamos a falar há bocadinho, Uhum. achas que ficarias noutros sítios ou tentarias ver os sítios que viste quando estiveste lá? Ou seja, ver numa outra perspectiva, voltar a ver se as coisas estão iguais, estão diferentes, se É mudou assim, algo. O Bud é passagem obrigatória. Ok. Eu acho que para qualquer pessoa que vá a Bali, é Uhum. mesmo, é tipo um centro espiritual. E é muito bonito o Bud, mesmo. Tu estás no meio, tu estás na montanha, então aquilo, tu só vês natureza à tua volta. E eu acho que assim é mesmo passagem obrigatória. Eu gostava muito de lá voltar De com o meu regressar. companheiro E e tirar passar. fotografias e ficar com elas. Desta Não vez as guardar as perder. fotografias. Ainda por cima ele é fotógrafo, portanto acho que desta Sim, vez isso não sim. ia ser um É um problema. problema. Mas gostava muito de lá voltar. Pronto, o Bud seria passagem obrigatória. Kuta não voltaria. Eu acho que Kuta não Não, tem não te trouxe. nada de interessante para ver. Uhum.
e exploraria se calhar também mais a parte das praias, que sei que tem praias maravilhosas e eu não cheguei a ver as praias maravilhosas de Bali, era uma coisa que eu gostaria também muito. E pronto, como eu disse, também ver outros tipos de projetos que estão a ser desenvolvidos, sei que também agora já há muitos expatriados a viverem lá. Eu gostava muito de ter ido também à Green School, que não cheguei a visitar, então há muita coisa interessante lá que eu gostaria de visitar. Sim. E não estás a pensar voltar para a Suíça? Não. Agora vais ficar cá em Portugal? Sim, sabes, às vezes, como nós somos os dois empreendedores, às vezes pensamos, ou melhor, eu às vezes penso, ele não, mas às vezes penso, se estivesse lá estava melhor financeiramente, e estaria, certamente, mas nos 4 anos que cá estou, mesmo com essa questão financeira sendo mais desafiante, eu não me lembro de na Suíça me ter sentido tão feliz quando me sinto aqui. Cá em Portugal. Ou seja, eu com pouco aqui vou à praia, passo um dia na praia, não gasto dinheiro e passei um dia maravilhoso. Sim. E na Suíça, sim, tínhamos o lago, tinha sorte de viver perto do Lago Le Mans, então tínhamos o lago, é um lago muito bonito, mas lá está, ia para o lago, para ir para o lago eu tinha que ir de metro, portanto já estava a gastar dinheiro, pronto. E era tudo muito mais, eu estava numa cidade, aqui estou no campo, eu vivo no meio da natureza, não tenho um único barulho à minha volta, eu acordo com o som dos passarinhos, são os passarinhos que me acordam, literalmente. O que acaba por ser um bocadinho o que tinhas em Bali, não é? Essa parte da natureza à volta e tudo isso. Que engraçado. E eu ainda, é engraçado porque ainda esta semana pensava nisso. Eu na Suíça, eu vivia no meu apartamento já há 6 anos, quando conheci o meu atual companheiro. Eu conheci lá e ele tinha chegado à Suíça há pouco tempo, há aí 1 ano. Sim. Tinha vindo aqui do Algarve para a Suíça e ele, quando chegou ao meu apartamento, ele tinha imensa dificuldade em adormecer por causa do barulho. Eu estava muito habituada, porque eu sempre vivia em cidades, não tão cidade quanto Lausanne, que era onde eu estava, mas sempre vivia em cidades. Então o barulho não era algo que me incomodasse, eu já estava muito habituada a ouvir as ambulâncias, os bombeiros, os carros a apitarem. Agora que estou aqui há 4 anos, eu esta semana pensava, eu percebo a dificuldade dele, porque estou aqui há 4 anos, se agora me mandasses para o meu apartamento na Suíça, ia ser complicado para mim dormir com aquele barulho. Pois, já ficaste habituada ao silêncio, não é? Aos sons da natureza, as árvores, pronto, com o vento, essas coisas. Vento, ouvir o vento, eu não me lembro de ouvir o vento na Suíça. Pois, exato. Sim. Que interessante. Olha, Sofia, muito obrigada. Gostei muito de falar contigo. Eu também gostei muito de partilhar. Obrigada pela oportunidade. Ótimo. E assim, só para terminar, onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, como eu te disse, estou um pouco recolhida nas redes sociais. Sim, agora neste momento, sim. Mas tenho o meu Instagram e o meu Facebook, Sofia da Assunção. E depois tenho o meu site, sofiadassunção.com, portanto as pessoas podem... E o YouTube também estou como Sofia da Assunção. Mas pronto, ando assim um bocadinho mais recolhida, mas estou lá. Estou por lá e estou viva, mas estou numa fase... Estás a contar voltar nos próximos tempos ou não? Eu estou a contar voltar, mas eu não sei quando. Estás a precisar agora dessa pausa. E quero mesmo respeitar, embora haja uma parte de mim que eu tenho que estar presente, porque senão as pessoas esquecem. E é aquela questão, hoje em dia, se tu não estás nas redes sociais, não existes. Pois, exato. Por isso, simplesmente. Então tenho esse lado e ao mesmo tempo tenho uma voz e fala baixinho que diz, Sofia, não é momento. Não é momento de estar presente. Então estou a honrar essa voz. Claro. Está bem, pronto, ficaremos a aguardar o teu regresso e o regresso também do podcast, não é? Do Musas. Do Musas, que eu não sei se regressa também, pronto, nem sei em que mas formato. Para quem não ouviu, pode ir ouvir, que ainda estão lá muitos episódios, os episódios passados estão todos online, portanto, mesmo que não regresse, os outros estão lá para quem quiser ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada e também muito sucesso aqui para o teu podcast. Sim, obrigada. Um grande beijinho. Beijinho. Obrigada por teres ouvido este episódio e teres ficado até ao fim. Se chegaste até aqui e se gostaste da minha conversa com a Sofia, não te esqueças de partilhar com amigos, com familiares, com inimigos também, se quiseres. Eu já tenho recebido algum feedback, tenho estado a gostar muito de receber o feedback que algumas pessoas me têm enviado, portanto, se ainda não o fizeste, gostava muito que me mandasse uma mensagem por e-mail para contacto@mundoindefinido.com ou pelo Instagram, em Mundo Indefinido, ou pelo blog, enfim, eu estou por aí, encontra-me, manda-me uma mensagem e se tiveres alguém que gostasses de ouvir aqui no podcast,
com quem eu pudesse falar sobre viagens, diz-me também, que eu terei todo o gosto em falar. Em princípio, neste momento, o podcast já está nas principais aplicações de podcasts, incluindo no Spotify e no iTunes. Partilha com quem fizer sentido, com quem achares que vai gostar de ouvir estas conversas e vejo-se para a semana. Boas aventuras!